A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vós. Amém? Então, o assunto de hoje é referente aos galardões. Eu vejo poucos vídeos na internet falando pouco. Este é um assunto assim que é um pouco difícil até de dizer. Eu vou passar aqui o conhecimento que eu tenho e vou compartilhar com os irmãos. Amém? Jesus, ele fala muito sobre galardões, diz que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. É um assunto muito importante, entende? Que os irmãos precisam ter consciência, né, de que esse dia vai chegar e a gente vai ver. Então, a gente conhece em partes, mas no dia a gente vai conhecer por completo. Então, o que a gente conhece em partes, a gente vai tentar, de alguma forma, pela ajuda do Espírito Santo, pelas revelações, para que ele possa iluminar a nossa mente e nos dar entendimento sobre isto. Amém? Então, os galardões, haverá diferentes tipos de galardões simbolizados por coroas. Então, assim, vai ser entregue pela própria mão do Senhor Jesus Cristo a cada um. Pelo menos um louvor cada um vai receber da parte de Deus. Esse estudo precioso é a coroa da vida, que está em Apocalipse 2:10, que diz assim: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, esse galardão será para aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então, este galardão são para os crentes fiéis em Jesus Cristo. O segundo é a coroa da vitória, que está em 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, esta é a coroa da vitória, né? E o texto, ele diz muito sobre isto aqui, né? Que se trata de vencer aqui, né? Enquanto a gente está lutando contra principados e potestades e contra a própria carne, a própria vontade, né, que a gente tem mediante a este corpo. Porém, aquele dia a gente receberá a coroa da vitória. A terceira é a coroa da glória, que está em 1 Pedro 5, do 2 ao 4, que fala assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho.
e quando aparecer ao sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Olha só. Então esse galardão vão ser entregue aos ministros, os obreiros, né? Em geral, dependendo do cuidado pelo rebanho e da promoção do reino de Deus, entendendo que os filhos, que as ovelhas não são deles, mas do Senhor Jesus Cristo. Eu deixei tudo aqui anotado, irmãos, tá? Para não esquecer. Então, é muito gratificante isso. Então, você que está apacentando o rebanho de Deus e sabe que as ovelhas não é sua e zela pelas ovelhas do Senhor, entregando, né, o reino de Deus, ministrando a palavra, receberá a coroa de glória, né? A coroa da glória, como está exposto aqui. E Pedro, ele colocou isso para que a gente se atente sobre isso daí, né? Em quarto lugar está a coroa, em quarto está a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Do 4, 7 a 8 diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, esse é o galardão dos ganhadores de alma, né? Provérbios 11:30. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha as almas é sábio. Eis que o justo receberá na terra retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. É o ganhador de alma. E Daniel 12:3 diz assim: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, é este quem presta esse serviço é sábio, né? E esse galardão só será recebido para aqueles que trabalham por amor na obra do Mestre, sem querer recompensa alguma aqui na terra. Então, existe vários galardões, né, que são simbolizados como coroa, que são as promessas e são as recompensas, né? Autoridade sobre as nações, que está em Apocalipse 2:26, aprovação de Deus, né? Marcos 8:38, Lucas 9:26, 2 Timóteo 4:8. A beleza pelas cinzas, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que eles sejam glorificados. Olha só que bênção, né? Vestido de branco, né? Então, vestido de branco,
O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Muito bom. O maná escondido, que se encontra em Apocalipse 2,17, diz assim: ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. A coroa incorruptível, a gente leu também, né? Que se trata da coroa da vitória, que é a coroa da vitória. Herdando novo céu e nova terra, está em Apocalipse 21, 7. Nomes confessados diante do meu Pai, né? Nomes dos escritos no livro da vida. Não vai ser ferido pela segunda morte. Do Senhor. Em Efésios 6, 8. Em Efésios 6, 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Olha só que bênção, né? E reinando para sempre. Então tem vários também que fala disto, né? Daniel 7, 18, Mateus 25, do 14 ao 30 também fala muito sobre isso. Direito de comer da árvore da vida, Apocalipse 2:7. Que ver Deus face a face, né? Está em Apocalipse 2:7 e 22:1-2. A gente tem que se preparar para isso, irmão. A gente tem que saber que o reino de Deus não é brincadeira. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, devemos fazer, né, pela obra de Deus, para que a gente possa ser digno de receber, né, das mãos dele, o louvor, né, segundo as nossas obras. Diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, ele fala aqui: eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E destruirei com morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só que bênção, né? Muito rico o evangelho, né? Então, o Senhor, ele dará para a gente aquilo que a gente está disposto para fazer a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, por isso que a gente não pode desfalecer, né? E tem um recado muito importante de Jesus. Ele fala sobre isso daí, que está em Apocalipse. Ele fala aqui, então vamos se esforçar, vamos perseverar, né? Porque a caminhada é longa e não é fácil ser cristão, né? Por mais que muitos tenham como fácil, como ganho, a gente não pode pensar nisso, entende? Nem Paulo tinha como ganho, né? Mas ele fala que estava correndo para alcançar. Então ele estava correndo para alcançar. Você imagina, depois de tudo que ele tinha feito. E eu deixo aqui meu abraço, todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais, até o próximo vídeo, querendo Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos e irmãs, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais.